sopra em mim, sopra em mim, sopra em mim. Hoje vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço por esta manhã maravilhosa, a qual estamos aqui. Não olhamos, meu Pai, para a chuva, não olhamos para a nossa cama quentinha. Não, Senhor, nós deixamos tudo para vir te adorar, porque o Senhor é digno de toda adoração, de toda honra e de toda glória. Por isso, desde já, eu te louvo e eu te agradeço. E eu peço, meu Deus, que o Senhor venha manifestar o teu poder neste culto do início ao fim. Nos usa como instrumentos do Senhor. Derrama do teu óleo sobre as pastoras e que venha fluir sobre toda a igreja. E em nome de Jesus eu já te louvo, já te agradeço, crendo num culto de bênção e de vitória. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. As palmas sabe aonde vai. Quer estar movendo, se conhecido pela sua vontade. Sopra, Senhor, sopra sobre mim o teu Deus. Leva-me na nuvem na unção. Quero ir contigo até chegar ao lugar da tua habitação. Sopra em mim dentro do Espírito, contigo eu quero ir. Não sei de onde vens, nem sei pra onde vais, só sei que eu quero ir dentro do Espírito. Sopra em mim, sopra em mim. Fecha os teus olhos e canta pro Senhor nessa manhã. Sopra em mim, sopra, sopra, sopra. Sopra em mim dentro do Espírito, contigo eu quero ir. Não sei de onde vens, nem sei pra onde vais, só sei que eu quero ir. Sopra em mim, contigo eu quero ir. Não sei de onde vens, nem sei pra onde vais, só sei que eu quero ir dentro do teu Espírito. Sopra em mim, sopra em mim, sopra em mim. Glória a Deus, aleluia. Os pequeninos do Senhor, louvando, né? Desde cedo, já buscando os caminhos do Senhor. Enquanto ouvimos, abre seu coração, porque Deus vai falar com você. E conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, pra nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja
angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem sua necessidade, atende hoje. Não deixe o soldado ferido morrer. Verda o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes darás, e toda angústia sairá. Não deixes fiéis soldados feridos morrer. Não podes olhar sem socorrer. O amor é mais forte, faz viver. Não podes deixar um soldado ferido morrer. A Ele toda honra e toda glória. Quem for apanhado furtando ou roubando será castigado implacavelmente com 40 chicotadas. E todos tiveram muito medo. E o rei achou que assim o problema estaria resolvido. Até que um dia entraram na audiência dizendo: Majestade, eis que o ladrão do nosso reino foi apanhado em flagrante, foi conduzido à praça pública. E todos estão aguardando a vossa majestade para a aplicação do castigo. E o rei disse: Ótimo, vamos até lá. Daremos uma lição que jamais será esquecida. E quando o rei chegou ali na praça pública, onde a multidão já estava reunida, inclusive o carrasco, o ladrão foi apresentado e o trouxeram com capuz. E ninguém sabia quem era aquele ladrão. E a multidão começou a pedir: tirem o capuz, tirem o capuz. E o rei disse: isto mesmo, o ladrão tem que ser conhecido por todos. Carrasco, tire o capuz antes do castigo. E quando o carrasco retirou o capuz, todos levaram um grande susto. Houve um ó geral, um ó de surpresa. O rei ficou pálido, sentiu uma tontura muito grande, porque aquele ladrão era o seu próprio filho. Carrasco, disse o rei, prepare o chicote, uma chicotada após outra com o mesmo vigor, implacavelmente, com a mesma força, deverá ser aplicada. 40 chicotadas sem compaixão, sem misericórdia sobre este ladrão. E o rei disse: espere, carrasco, somente a minha ordem. Então o próprio rei, chegando mais perto do filho, tirou a sua túnica real e os seus fortes e vigorosos braços apareceu. E o rei, se desnudando, abraçou o filho e o envolveu completamente. E todos ficaram surpresos. E o rei disse para o carrasco: aplique implacavelmente todas as chibatadas.
E o carrasco veio então com um chicote sem piedade. A primeira chicotada e o rei estremeceu. O povo estremeceu. E o filho, protegido ali nos braços do seu pai, não sentiu nada do golpe. Até que na 40ª chicotada, depois de na 40, né? O rei caiu como morto. Caiu numa poça de sangue. O filho, quando viu seu pai ali desfalecido, começou a chorar. A vergonha era muito grande, mas principalmente o remorso, a vergonha, a dor. Ele se agachou junto do seu pai, começou a chorar e dizia: pai, não morra, pai, por favor, não morra, pai. Imediatamente os ministros vieram, acudiram o rei todo ensanguentado e o levaram ao palácio. Os médicos compareceram e ficaram cuidando do rei ali no quarto. E o filho ficou à porta do rei, 1 dia, 2 dias, 3 dias. E ele dizia: meu pai, não morra, por favor, foi por minha causa que isso tudo aconteceu. Mas no 3º dia a porta se abriu, e era o próprio rei que, ao abrir a porta, viu o filho ali de plantão. E o filho disse: pai, pai, você está vivo? Pai, por favor, me perdoe. E ele se lançou no pescoço do seu pai, e o beijava, abraçava, e dizia: pai, me perdoe, me perdoe. Eu vou ser o melhor filho do mundo, me perdoe, pai, me perdoe. E o pai disse: filho, você já está perdoado, eu te amo muito. Eu tive que aplicar a justiça, mas o meu amor não permitiu que você sofresse. Eu te amo. E o filho disse: pai, você vai ter orgulho de mim. A partir de hoje, eu vou ser o melhor filho deste reino. Porque ele compreendeu que a justiça existe, mas o amor cobre todas as transgressões. Você já compreendeu essa história? O filho somos nós, desobedientes, que agimos na ilegalidade, agimos furtivamente, às escondidas. Somos sim dignos de castigo. O rei é Deus, justo, implacável, mas por causa do seu grande amor, ele cobre todas as nossas transgressões. Foi por isso que ele mesmo, o grande rei, se desnudou, tirou todas as tuas vestes e morreu na cruz do Calvário no nosso lugar. A palavra de Deus diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados e comprados. Não existe castigo para você. Jesus morreu no seu lugar, mas no 3º dia ele saiu da sepultura, ele ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos, para ser o teu rei, Senhor e Salvador por toda a eternidade. Por isso, agora mesmo, se arrependa, peça perdão a Deus, reconheça que Ele morreu por você, tome posse deste grande perdão e receba a vida eterna. Amém? Amém. Glória a Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Todos abriram? Quem achou, põe no coração. Se você esqueceu a Bíblia, põe a mão no coração. Nós vamos pedir para que o Senhor nos revele nessa manhã a palavra dele. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Ó Pai, repreende, Senhor, toda força maligna, tudo aquilo que o diabo queira colocar, Senhor, para que essa pessoa não receba a bênção. Tira, Senhor, todo mal, cansaço, sono, tudo que não provém de Ti, Senhor, para que a transformação possa acontecer hoje aqui. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal? Amém. Bom,
pessoas não conseguem ser batizadas, né, com o Espírito Santo? Por que é que muitas pessoas não conseguem ser renovadas? Nós estamos nesse propósito e muitos foram batizados com o Espírito Santo, amém? Amém. Mas muitas pessoas também não conseguem, né? Muitas pessoas buscam e não conseguem ser batizadas. Afinal, Deus ele faz acepção de pessoas? Não faz. Então por que um recebe e o outro não recebe? E é justamente o que nós vamos ler aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Amém, pessoal? Amém. Pastora, eu não entendi. A senhora fez uma pergunta e lê isso como resposta. Por que que muitas pessoas não conseguem receber o Espírito Santo? Justamente porque elas não entendem que, ao ler essa palavra, muitas pessoas falam assim: eu quero ser batizado com o Espírito Santo, porque quando eu for batizado com o Espírito Santo, eu terei todos estes frutos. Eu serei uma pessoa mansa, eu terei domínio próprio, eu terei paz, eu terei amor. Amém? Não é assim que funciona. A revelação da manhã é a seguinte. A revelação da manhã é a seguinte. Vira para o irmão do seu lado e fala para ele assim: o Espírito Santo não entra para mudar. Mas ele muda para entrar. O erro dos cristãos é justamente o seguinte: é achar que quando ele for batizado com o Espírito Santo, ele vai ter seus frutos. E a verdade é uma só: que para você ser batizado com o Espírito Santo, você precisa já começar, para que você receba estes frutos, você precisa já começar a treiná-los em você. Como que uma pessoa sem ter o domínio próprio, ela quer ser batizada com o Espírito Santo para receber o domínio próprio? Você precisa treinar este domínio próprio. Você está conseguindo entender? Como que uma pessoa sem amor, ela pode buscar a Deus e receber o Espírito Santo? Uma pessoa com o coração completamente sem amor. Não dá. É impossível. Você já precisa treinar isso agora. Como assim, pastora, treinar? Nós temos um orientador particular. Vai lá em João 14:25, rapidinho. Diz assim, ó: isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Amém, pessoal? Amém. Você está conseguindo entender o que a pastora está querendo dizer? Porque muita gente, ela busca Deus, aí ela fala assim: quando eu for batizada, eu vou ter esse fruto. Quando eu for batizada com o Espírito Santo, eu serei essa pessoa com alegria. Hoje eu sou uma pessoa triste porque eu não sou batizada ainda. Mas não é isso que a Bíblia diz. Porque quando a gente lê, a gente voltando lá, ó, para Gálatas, fala assim, ó: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Não fala que os que são batizados no Espírito Santo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Não. Fala que aqueles que são de Cristo Jesus crucificaram a carne e a sua consciência. Então entenda que a partir do momento que você passa a ser de Jesus, você já precisa
precisa começar a treinar isso aqui. Porque só depois que isso daqui estiver bem treinado, é que você vai conseguir receber o Espírito Santo. Eu vou dar um exemplo para você. Você chegou na igreja, né? Vem cá, obreira Bianca. Vamos supor que a obreira esteja aqui, né? Você chegou na igreja e vem por inúmeras vezes assistir o culto, entra, sai da igreja, ouve a palavra. Mas um dia ela é tocada e ela decide entregar o seu coração para Jesus de verdade. Ela decide não ser apenas, não fazer mais parte da plateia da igreja. Ela decide fazer parte do corpo de Cristo, que são duas coisas bem diferentes. Porque qualquer pessoa pode entrar e assistir ao culto, é ou não é? Mas participar do corpo de Cristo é só aqueles que o aceitam de verdade, que o aceitam dentro do seu coração. E ela decide isso. Ela aceita o Senhor Jesus, ela se batiza nas águas, mostrando para Deus que ela não quer mais andar no pecado. Aí o que acontece? O Espírito Santo, ele vem e ele passa a andar do lado dela. Dá a mão para ela e assim você fica com o Espírito Santo. Você já tem o Espírito Santo. Porque é promessa do Senhor Jesus que aqueles que o aceitam vão receber o Espírito Santo, que é o Consolador, que é o nosso orientador, aquele que vai nos ensinar e nos fazer lembrar daquilo que Jesus nos ensinou. Você já tem, ele não está dentro de você, ele está com você. Se ele não está dentro, ele está com você. E aí, situações começam a acontecer na vida da Bianca. Porque quando a Bianca chegou na igreja, por exemplo, quando você chegou na igreja, né? Você era o tipo de pessoa que pensava no pecado e agia com o pecado. A sua vida era um pecado, assim como a vida de todos nós que chegamos aqui na igreja. A gente chegou no pecado, é ou não é? Ninguém é santo aqui não, todo mundo chegou aqui, cada um tem a sua história, um pouquinho pior, mas estava tudo lá. E aí, olha só, ela ali, outrora, ela era uma pessoa que tinha o costume, por exemplo, de falar palavrão. Ela falava palavrão direto, mas agora ela aceitou Jesus. E ela pode falar palavrão? Então ela tropeça? Bianca, não, você não precisa disso. A sua boca agora é para me glorificar. Ai, perdão, Senhor. Perdão, vou vigiar mais. Aí você fala assim, pastor, tem uma contradiçãozinha aí. Porque ela já pecou aonde? E a Bíblia fala que a gente pensa, a gente peca também aonde? Mas, quando a Bianca chegou, quando você chegou aqui na igreja, você pecava no pensamento e na atitude. Agora, ela já não pecou na atitude. Ela pode, talvez, no pensamento ter falado, mas Jesus, na sua misericórdia, o Espírito Santo orientador, já ensina ela. Não, Bianca. De tanto ela não agir mais no pecado, vai chegar uma hora que ela não vai nem mais pensar no pecado. O erro das pessoas é que, se elas pensam, ela fala assim, já pensei, já estraguei tudo. Então, agora já vou escambelhar tudo. Já pequei no pensamento mesmo, então agora já falo logo, porque as pessoas são assim, elas chutam balde. E não é assim, porque o Espírito Santo ele está para nos ensinar. No começo as pessoas têm dificuldade de se converter. Mas você tem que começar ali de fora para dentro. É mais fácil, né? Você já deixa de agir. De tanto você não agir no pecado, você também não vai mais pensar no pecado. Eu vou dar um outro exemplo aqui em relação aos dons do Espírito Santo também, né? Por exemplo, fidelidade, né? Fidelidade é um dos dons do Espírito Santo, né? Um dos frutos, né? Aliás, o fruto faz parte do fruto do Espírito Santo. Então, veja só. A pessoa ela quer receber o Espírito Santo para ela se tornar fiel. E não é assim. Você tem que ser fiel para você
receber o Espírito Santo. Você está conseguindo entender? Está conseguindo, pessoal? Então, olha só, ela começa, por exemplo, ela tem a possibilidade, né, de evitar uma situação. Ela tem a possibilidade, por exemplo, ela sabe que se ela passar em determinada rua, ali tem um rapaz que mexe com ela. Ela sabe que se ela passar ali, esse rapaz vai mexer, vai ser uma tentação para a vida dela. Se ela fosse do mundo, ela ia propositalmente passar na frente dele, já para ele mexer, ela se sentir, né, olha, e aí os dois até caírem, né? Mas agora, com o Espírito Santo, ela está caminhando, ela vem caminhando, e ela lembra que ela não pode passar por ali. Ela fala assim, será que eu vou por lá? Ela pensa. Será que eu vou passar por essa rua? Porque tem aquele menino, né? E o Espírito Santo... Não, Bianca, não. Se você pode evitar isso, evita. Traz verdade comigo. Você consegue entender? E aí a Bianca vai fazer o quê? Então eu não vou para aquela rua, não. Eu vou por outro caminho, porque senão eu vou vigiar. Você está entendendo? Ela já cortou o mal pela raiz antes. Você consegue entender isso? Eu vou dar outro exemplo. Por exemplo, um dos dons aqui, né? Aliás, uma parte do fruto é a alegria, né? Alegria. E muitas pessoas pensam, ao receber o Espírito Santo, eu me tornarei uma pessoa alegre. Enquanto isso, até eu receber o Espírito Santo, eu serei triste. E não é assim que funciona. A alegria já começa a mudar. Aquilo que outrora te deixava alegre, dessa vez não é mais isso. Agora a sua visão muda em relação a isso. Por exemplo, um amigo dela liga para ela. Alô? Oi, Bianca. Oi, amiga, tudo bem? Tudo bom? Então, nós vamos ter uma festa, nós vamos para uma balada. Menina, logo pensei em você porque você adora esse tipo de coisa. Eu não tenho te visto mais. Por onde você tem andado? Ai, amiga, hoje não vou dar pra eu ir porque, sabe, eu tô começando a ir pra igreja. Hoje eu marquei compromisso com as meninas de culto. Eu não vou não, viu? Você não quer você ir comigo pra igreja? Ai, eu ir pra igreja, mas é tão chato, não. Vai ser muito mais alegre a festa onde nós vamos. Nossa, eu conheço uma igreja, ela é super legal. Ela tem um monte de jovens, você precisa ver, sabe? A gente sai super feliz. Ai, amiga, curte a vida. Você é muito nova ainda, curte a vida. Não, mas a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe se a gente vai estar aqui amanhã, não. É melhor a gente ir pra igreja agora, conhecer a Deus agora. Bom, veja bem a situação aqui. Muitas pessoas, nessa situação, ficariam tristes. Falaram assim, poxa, eu queria tanto ir. Muitas pessoas nem iriam, né? Talvez não iriam. Mas já ficaria triste com isso, né? Eu queria tanto ir, mas isso é tão legal, eu vou ficar na igreja, que saco. Mas a pessoa que ela começa a buscar a Jesus, que ela teve realmente um encontro com Jesus, que ela está sendo aí uma aluna do Espírito Santo, sendo orientada pelo Espírito Santo, ela vai entender o seguinte, o Espírito Santo vai falar para ela assim, ó, Bianca, você não precisa dessa alegria. Bianca, você não precisa dessa alegria. A minha alegria é verdadeira. Então, veja só, ela deixou de ir, mas ela não está triste por isso, ela está feliz. Estar numa reunião é uma razão para ela estar o quê? Feliz. Outrora, quando eu era católica, antigamente, eu ia para a igreja, eu não gostava. Então era uma razão para mim ficar mal-humorada. Minha mãe falava, Ana, vamos para a igreja, era praticante ali, né? Eu, ai, meu Deus do céu, eu sentava ali, aquilo era horrível. Eu estava ali, mas não queria estar. Hoje eu tenho prazer de estar na igreja. Hoje eu tenho prazer. Tem gente que fala assim, mas você podia ir para o shopping. Não, mas eu gosto de estar aqui. Para mim o shopping não é mais legal do que a igreja. Eu gosto de estar aqui. Eu fico feliz quando eu estou aqui. Eu estou alegre de estar aqui. Eu estou alegre de estar na presença de Deus. Eu não estou perdendo meu tempo estando aqui com vocês. Você consegue entender isso? E a pessoa que começa a trabalhar isso, que começa a se tornar, ao chegar na igreja, aceitar Jesus, você passa a ser aluna do Espírito Santo, né?
E você vai entendendo que esse orientador, ele te fala. Ele não vai falar no seu ouvido com uma voz altiva, ele vai falar ao seu coração, ele vai tocar no coração de um amigo para te orientar. Você consegue entender? Assim ele vai trabalhando. Você consegue entender isso? Eu vou falar, por exemplo, de um dom, que é o domínio próprio. Quando a gente fala em domínio próprio, todo mundo já vem na cabeça aquela pessoa que não briga. Domínio próprio, não pode brigar. É ou não é? É ou não é? Todo mundo já pensa isso, né? A pessoa que tem domínio próprio é aquela que não briga. Aquela que briga não tem domínio próprio. E será que é só isso? Será que o domínio próprio se resume numa pessoa brigar ou não brigar? Não. O domínio próprio, ele vai muito além disso, né? O domínio próprio, ele vai... começa do lado de dentro, dos seus desejos, domínio dos seus desejos. Ele já começa por aí. E uma coisa que você precisa entender hoje, né? Eu vou dar um exemplo. Muitas pessoas conseguem, né, ter domínio próprio na hora de discutir, na hora de brigar. Mas ela não consegue ter outro tipo de domínio. Por exemplo, ela está assistindo um filme. E hoje em dia os filmes não existe um filme que não tenha uma cena, né? Forte. Uma cena de sexo, por exemplo. Hoje eu não consigo, estou para ver um filme que não tenha. E ali ela está assistindo um filme legal e de repente passa essa cena. A pessoa que não tem domínio próprio, o que ela faz? Ela já se excita. Você consegue entender isso? Pô, a pessoa está ali no computador. Ela tem a possibilidade, porque Deus, ele sempre coloca ali diante da pessoa o caminho bom. Então você tem o caminho do diabo e o caminho que você foge do diabo. Então diante de você sempre tem dois caminhos. Mas diante dessa escolha você pode ter o domínio próprio ou não ter. Tem gente que não consegue, ela começa a namorar, a vida sentimental destrói, ela não tem o domínio próprio. Ela não consegue beijar a pessoa, ela precisa se relacionar com a pessoa. Ela não consegue dominar esse desejo, essa carne. E o que você precisa entender é o seguinte: a palavra de Deus, vai rapidinho, abre lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Amém? Quando a gente lê essa palavra, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Muitas pessoas, elas ficam assim: pastor, essa palavra não é real. Porque quantas pessoas já passaram pela igreja? Quantas pessoas já passaram por aqui, já esteve sentada nessa cadeira e hoje não está? Quantas pessoas que Jesus começou a boa obra e não terminou? A pessoa hoje não está na igreja. É aquilo que eu estava falando. Jesus, ele começa do lado de fora e termina do lado de dentro. Você sabe que mudar do lado de fora até que não é difícil? Não é difícil mudar do lado de fora, mas mudar do lado de dentro. Jesus, ele só faz isso se você deixar ele fazer. Aconteceu uma coisa muito interessante. O que é isso daqui? Você sabe o que é isso? É uma batata. Eu passei no mercado e eu comprei essa batata. Comprei lá 1 quilo de batata. Eu olhei a batatona, grande, bonita. Eu falei, que batata. Eu adoro batata, né? Descendente italiana, eu adoro massa. E, que batata, maravilhosa. Tinha um monte de batatinha, mas eu fui nos batatões. Tá
Tava bonito, batatona bonita. E aí eu peguei as batatas, comprei e levei para casa. Toda feliz. Fui cozinhar a batata, fui usar a batata, né? Aí na hora que eu vou cortar a batata, eu tenho uma surpresa. Eu corto a primeira batata, aí dentro estava assim. Eu falei, Aí peguei a segunda batata, cortei a segunda batata e dentro estava assim. Eu falei. Aí eu já comecei a pregar na minha cabeça já. Aí eu já não queria mais saber de cozinhar. A sessão, né, de cozinha já virou ali estudo bíblico. Porque eu falei, meu Deus, tá igualzinho os cristãos hoje. Bonita! Tava bonita por fora. Poxa, eu olhei, quando eu olhei ali, eu já falei, é você mesmo que eu quero. Essa batata é da boa. Quando eu olhei, eu pensei isso, mas quando eu abri, falei, eu não posso usar essa batata. Eu não tenho condições de usar essa batata desse jeito. E aí começou a parte legal. Toca pegar a faca e retirar toda a podridão da batata para poder estar usando a batata, porque eu não posso usar a batata podre. Se eu não retirar a podridão, se da maneira como ela estava aqui, se eu cortar essas batatas e colocasse ali para cozinhar e estragar tudo, ia ficar um gosto horrível. Estragar. Quem é que é a dona de casa? Você é dona de casa? Já aconteceu isso com você? Poxa vida. Você tem que fazer o quê? Retirar a parte podre para poder estar usando a batata. Se você não tirar a parte podre, você não usa a batata. Então, olha a situação aqui. Muitas pessoas, elas chegam, né? Todas as pessoas chegam em podridão. Uma podridão, como nós falávamos no começo, na podridão do pecado. E ela até muda do lado de fora. As pessoas olham para ela e conseguem olhar e falar, poxa, olha que menina de Deus, que homem de Deus, olha aquele rapaz está na fé. E aí, de repente, esse rapaz que estava na fé, essa menina que era de Deus, some, sai da igreja, você fica sabendo absurdo, você até se escandaliza. Mas por quê? Porque não deixou o Senhor Jesus terminar a boa obra que Ele começou. Do lado de fora é fácil, mas do lado de dentro é difícil. Do lado de fora, como nós dávamos o exemplo, você consegue, é o início, você deixar de falar um palavrão, mesmo que você pense nele. Mas você não pode continuar o resto da vida assim. Você vai ter que permitir que Jesus continue essa boa obra em você. Fazendo o quê? Não falando também na sua mente. Deixando Ele trabalhar isso. Você começa a estudar já na faculdade? Não. Você começa no pré, né? Vai maternal, jardim, prézinho, primeiro, segundo, terceiro. Quantos anos você estuda praticamente uma vida, né? Para conseguir chegar na faculdade. Então, veja realmente a situação. As pessoas, elas pensam que se elas não passarem na faculdade, então eu vou sair da igreja. E não é assim. Você tem que deixar o Senhor Jesus trabalhar em você. Você tem que deixar Ele mudar você. Você precisa permitir que Ele mude você do lado de dentro. Porque o Espírito Santo não vai entrar dentro de você enquanto dentro de você tiver podridão. Da mesma maneira como eu não podia usar a batata podre, eu tive que arrancar a podridão para conseguir usar a batata. Da mesma maneira, o Espírito Santo não pode usar a sua vida se dentro de você tiver tudo podre. Ele vai ter que tirar essa podridão de dentro de você. E Ele tirando isso que não presta de dentro
aconteceu, o pecado, os traumas, os problemas, tudo aquilo, sabe, que te deixa podre mesmo por dentro. Quando ele não retirar isso de você, ele não vai entrar. Mas para ele retirar, você precisa deixar. Você não pode esperar, Senhor, me batiza com o Espírito Santo, aí eu terei domínio próprio. Não. Você vai ter o domínio próprio para ser batizado com o Espírito Santo. Depois só fica um pouquinho mais fácil, já que ele não está mais do lado de fora, e sim dentro do seu coração. Mas ele só vai entrar dentro do seu coração se o seu coração estiver limpinho, pronto, vazio daquilo que é ruim, para que ele possa entrar. Como que ele vai ocupar um espaço no seu coração se esse coração ele já está cheio de outras coisas? Um monte de coisa que você tem dentro do coração. Você precisa tirar, para você ter todos esses dons, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Para você ter tudo isso, você já tem que começar a treinar desde agora. Para você ser batizado com o Espírito Santo, você já treina isso. Amém, pessoal? Amém. E pegando aqui, né, um fundinho do que a pastora Cristina estava falando em relação ao amor, que o amor ele é o dom supremo, né, o dom maior. Com amor, você que tem amor dentro do seu coração, você consegue ser batizado. Sabe? Com amor você consegue reconhecer o que Cristo fez por você. E você consegue ser grato por isso. Se você for grato, você vai adorar. Você vai louvar. Você não vai se cansar de agradecer, de louvar. E o Espírito Santo, ele vem. Você tem que saber que o amor é necessário. Assim como tantos os outros aqui, né? Mas o amor, ele já começa pelo amor. Porque o amor, ele é o princípio de tudo. Porque se Jesus Cristo não tivesse tido amor, nós não estaríamos aqui. Se Jesus não tivesse amor, ele não estaria em nós. Para a gente ter Jesus, precisamos ter o amor. Esse amor é o elo. É a aliança que nos une. A gente precisa entender isso. Nós vamos buscar o Espírito Santo agora. E eu gostaria de todo o meu coração que você que crê, mas você tem que crer. Porque nós estamos hoje, no último dia desse propósito. Eu vou te falar uma coisa. Os obreiros, a gente tem um propósito forte, jejum de fala. E o diabo, ele quis colocar uma pressão. Ele quis, sabe, pôr uma pressão na gente. Ele quis armar ciladas para que a gente não estivesse bem. O diabo, ele quis colocar uma pressão para que o Espírito Santo não viesse, mas ele foi derrotado. Porque a presença de Deus já está aqui desde o momento em que nós entramos hoje. Amém, pessoal? Amém. Se você é sensível, você sentiu. E nós vamos buscar agora, e você vai sentir esta presença dentro do seu coração. Para isso, você tem que se entregar. Se entregar, fazer uma entrega. Espírito Santo, eu estou aqui para aprender contigo, para ser o seu aluno. O Senhor vai me ensinar. Mas, só que o Espírito Santo, ele não pode entrar numa vida onde não foi iniciada uma obra. A obra tem que ter sido iniciada. E depois ele fala aqui que ele vai aperfeiçoando. Ele vai completando até o dia em que Jesus Cristo volte. Porque tem muita coisa para mudar na gente, né? Então não é fácil, não é de uma hora para outra. Mas essa obra, ele tem que começar. Se você não deixar ele começar. Agora, se você deixar ele completar, ele te aperfeiçoando, você não vai ser uma das pessoas que sai da igreja, que se afasta da presença de Deus, não. Não. Você vai ser aquela pessoa sempre firme. Porque você não precisa da alegria de fora.
Você já buscou alegria aqui dentro. Já encontrou. Você não precisa buscar nada lá fora, porque tudo o que você precisa você tem com Cristo. Amém, pessoal? Amém. Se você crê, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça neste momento. Você vai fazer uma análise da sua vida aí. Será que você estava permitindo que o Espírito Santo começasse, ou até mesmo iniciasse, esta boa obra? Ou até mesmo terminasse, completasse, aperfeiçoasse essa boa obra? Será que você tem cumprido e tentado praticar desde já o fruto do Espírito Santo para que você possa receber este Espírito na sua vida? Você vai fazer essa análise. E eu vou falar uma coisa para você. Satanás, nosso inimigo, ele luta todos os dias para nos destruir. Ele luta todos os dias para querer nos matar. Mas quando a gente está em Cristo Jesus, essa batalha a gente vence. Você só cai se você deixar o diabo te derrubar. Você só tropeça e fica no chão se você quiser. Somente se você quiser. Mas eu vou te falar uma coisa. Se você quiser mudar a tua história, você vai ter a sua chance hoje. Você pode ter certeza que o Espírito Santo, que moveu esta igreja em oração, em clamor, pela cura da pastora, que correu risco de vida, e que, se vivesse, iria perder a perna. O diabo quis plantar isso, mas o Espírito Santo, ele mudou isso. Da mesma maneira, ele vai mudar a sua vida. O nome dele será glorificado neste momento. Em nome de Jesus. Santo és tu, oh poder.
agradecer, em primeiro lugar, ao Senhor Jesus e depois toda a igreja, né? Porque eu estar aqui hoje é a resposta de oração de cada um de vocês. Amém? Pensar que eu poderia não estar aqui hoje, eu poderia estar até sem uma perna, mas o Senhor, Ele me curou por completo, porque realmente a boa obra que Ele começa, Ele termina. Amém? Glória a Deus. O Espírito de Deus que trouxe vida para a pastora é o que vai trazer vida para a gente nessa manhã, amém? Amém? Glórias a Deus. Eu sonhava com o dia em que a pastora fosse dar o testemunho da cura. Eu sonhava com esse dia. E esse dia foi para glorificar o nome do Senhor. E na sua vida, aquilo que o diabo tentou matar também, roubar, você vai estar aqui para poder dar o testemunho da libertação da tua família, da tua vida, da tua saúde, da tua vida financeira. Amém, pessoal? Amém. Glórias a Deus. Não desista, né? E nem se feche para que o Senhor Jesus Ele possa te usar. Você já sabe. É no coração que Ele tem que tratar, tirar tudo aquilo que não prometeu. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia o pecado vem.